Ó, irmã Sônia, tá aí? Tá, estou aqui. Posso começar a orar, pastor? Pode começar. Ok, oremos então. Deus bondoso, Deus glorioso, Deus bendito, Deus infinito em misericórdia, em amor. Pai Santo, estamos reunidos aqui para estudar mais uma vez a Sua palavra e peço, Pai, que o Senhor usa o professor para nos trazer a Tua palavra, os Teus ensinos. Nos capacita, Senhor, nós, alunos, para aprendermos a Tua palavra, para nós praticarmos dia após dia. Porque a gente só vai aprender mesmo para praticando. Então, eu peço que o Senhor nos ajude a viver esse ensinamento tão grandioso, é maravilhoso, a gente vai crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente. Peço que o Senhor nos capacite dia após dia. Visite, Pai, cada aluno e seus familiares, e esteja conosco, Pai, para que nós possamos ser edificados. Amém. Nós te agradecemos e te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ok. Irmãos, antes do pastor aparecer aí, pastor Valiante, tá por aí? Então, já vou fazer um pedido para os irmãos, para os que estão aqui, né? Depois eu vou repetir esse pedido. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Alguns alunos e alunas têm escrito no chat, só que a matéria ela é tão profunda e com tanto conteúdo que não dá para o professor responder. Eu tive notando, não dá para responder. Então, eu vou pedir a esses irmãos, se tiverem alguma observação, alguma pergunta, alguma contribuição, depois da aula, vocês mandem essa pergunta, tudo que tiver, para mim, para o meu WhatsApp, e eu passo para o professor, tá? Porque ele fica assim meio dividido, ele não sabe se responde, se dá aula, e nós temos que ajudá-lo, porque a matéria ela é muito profunda, muito importante, e a gente não pode perder tempo, né? Então, por favor, não coloque nada no chat enquanto ele estiver dando aula. Agora, depois, pode mandar para mim, que eu já passo para ele, e ele responde para mim, eu respondo para vocês, tá? Que às vezes é alguma pergunta que vai precisar de uma consulta, né? De um atendimento um pouquinho mais demorado, né? Porque são perguntas bem específicas, né? E agora a minha pergunta é o seguinte: onde é que está o professor? Deixa eu ver. Aqui não apareceu. Joyce, eu vou ligar para ele, viu? Pastor, Oi, só aproveitando, colocar uma opinião para o senhor também dentro disso que o senhor falou, aproveitar o link aí. sim, Essa matéria, a maioria das matérias são sequenciais, sim, mas essa, principalmente, ela além de ser sequencial, ela é interdependente, ou seja, o que ele está falando agora depende do que ele já falou, se você entendeu ou não. E para você sim. entender o que ele vai falar na próxima aula, você precisa entender o que ele está falando nessa aula. Oi, tudo Então, bem, pastor? Ok, tá bom, eu aguardo. Tá ok, tchau. Barbosa, continua. Aqui estava ligando o pastor Edilson, ele está não, entrando. eu vi, por isso que eu fiquei quieto. Então, qualquer interrupção ou qualquer observação que é feita aí, desvia a atenção dos alunos e automaticamente pode perder alguma coisa que o professor está falando. Por exemplo, teve um caso aí quando ele falou assim, né?
foi na última aula. Ele diz que Deus é oni, e aí alguém escreveu alguma coisa, eu fui ler o que a pessoa estava escrevendo e ele mudou a tela. E eu não vi o que era o oni. É um oni que eu nunca tinha ouvido falar, né? Um oni misericordioso. E por incrível que pareça, ele só falou no início, não falou mais durante a aula sobre isso. Então, para eu entender o que ele tinha falado, eu tive que assistir a aula no dia seguinte. Foi ótimo para mim, tá? Foi muito bom. Mas a observação é nesse sentido. Quando ele está falando, qualquer observação que aparece no chat, automaticamente chama a atenção da gente. Exatamente. E aí dizia um pouquinho do foco, né? Agora, Exatamente. é verdade que todos os alunos têm direito a fazer perguntas, e a pergunta deve ser feita para o professor da área, né? Porque ele tem mais afinidade com esse assunto. Os irmãos sabem que a gente, para dar uma aula, você tem que estudar. A gente estuda mais do que vocês, viu? Às vezes a gente fica para dar uma aula, você fica o dia inteiro estudando. Você fica imaginando, e se eles perguntarem isso? E se alguém tiver essa dúvida, tal? Então, aí você tem que consultar vários livros, comentários, tal, né? Para estar bem munido, né? Daquilo que se vai falar. Mas, por exemplo, foi dito o termo demitologização. Demitologização, Oscar Kuhlmann, né? Demitologização, o que é isso? Esse teólogo não é, não é adventista, né? Ele diz o seguinte, que para entender a Bíblia você tem que tirar os mitos. O que são mitos? São milagres. Agora veja bem, irmão, se a gente tira os milagres da Bíblia, você tá desmanchando a Bíblia, né? Então, vou tirar a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Lázaro, o Mar Vermelho não abriu. Quer dizer, é uma, é uma ideia, um conceito não de Deus, né? Quer dizer, então, e a ressurreição também. Então, se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. Então, se ele não ressuscitou, eu também não vou ressuscitar, se morrer, né? Então, esses conceitos modernos não são com base bíblica, não são em base bíblica, né? Não tem o apoio bíblico, né? E não vem de teólogos sérios, né? Como ele falou também, a compartamentalização, né? Quer dizer, no Velho Testamento era o Deus do Velho Testamento era o Deus da guerra, da ira, que mandava matar. Depois veio Jesus, né, o Deus do amor, da graça. E agora nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Não existe isso. Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos, desde o começo, meio, fim, e são tão unidos como se fosse um, né? Um em três, é um milagre, né? Então, se nós vamos ter que tirar os milagres, dizer que os milagres são mitos, então nós temos que tirar a conversão, porque a conversão é um milagre, né? Então, ninguém se converteu para coisa nenhuma, para ninguém. Então, esse conceito é diabólico, né? Não tem base bíblica. E o pessoal está bebendo dessas fontes aí, fontes não puras, né? Então, aquela primeira aula tem uma importância muito grande. E se vocês não entenderem alguma palavra, liga para a gente, o que souber responde, o que não souber pergunta para o professor, o que não pode ficar com dúvidas, né? Não pode ficar com dúvidas, né?
Por exemplo, agora está havendo uma onda, um conceito de que nós temos que reinterpretar a Bíblia, que a Bíblia tem que se adaptar aos tempos modernos, ao pensamento moderno, um pensamento progressista. Não há problema nenhum de nós sermos progressistas. A verdade é progressiva, né? Mas dentro da palavra de Deus. Eu não posso defender uma verdade e anular a anterior, não. Ela pode ser progressiva, pode ser mais esclarecida, melhor esclarecida, mas nunca uma revelação do apóstolo João, lá de Apocalipse, vai desatualizar, vai desacreditar o que Moisés escreveu, o que Isaías escreveu, né? Mas, pelo contrário, vai dar uma luz melhor, né? Não existe uma verdade nova que desatualiza uma antiga. Não. Deus é um, né? Se Deus é um, a verdade dele é uma, né? E então, enquanto o professor não chega, eu vou falando, viu, irmãos. Já Já está chegou, aí, pastor. pastor? Já chegou? Já. Tá, então já chegou. Tá. Estou te aqui Pastor, ouvindo, Edson. Olha, que aula que você não, deu agora para eles, viu? não, o que é isso, pastor? Eu acho, eu acho que eu nem falei em demitologização para esse pessoal, então, tudo Falou certo. sim, pastor. Falou porque eu anotei. Olha, olha. É, Oscar Kuhlmann. Tá, mas nem foi o Oscar Kuhlmann que falou isso, então não fui eu que falei isso, não. Bom, então eu estou tendo visão aí na tua aula. Pode Não, eu não tocar, falei. pastor. Eu não falei em denominação. Boa noite a vocês, mas eu não falei Tá. sobre isso. E quem é o pai dessa questão, né, da demontologização é outro teólogo, também naturalmente alemão, mas não Oscar Kuhlmann. Oscar Kuhlmann até tem uma teologia muito interessante. Oscar Kuhlmann cria na, na condição da alma mais ou menos como nós cremos, mais ou menos como nós cremos. Mais para Mas mais ou mais para menos? mais para perto da gente, mais para perto da gente. Né? Não, Pastor, ele não crê na então, mortalidade. então já vou explicar. Então explica para a gente aí essa questão da demitologia. Até esse nome é complicado, né? O que é isso? Veja, Porque a explicação que você deu é certa, né? É uma tentativa de você buscar aquilo que se diz ser o querigma, né? O querigma é a essência dos evangelhos. E muito se tem falado sobre isso, especialmente quando se refere à cristologia. Por isso que eu não lecionei cristologia para vocês, então não passamos por esse ponto nessa matéria. Mas o ponto é justamente esse, né? Eu vou tirar tudo aquilo. A ideia é a seguinte, né? Que o Novo Testamento, ao ser escrito, houve uma idealização por parte das pessoas, dos autores, né? que colocaram mitos, que colocaram crenças, que colocaram ideias que são necessariamente não fatos históricos. Entre eles, naturalmente, como você disse, estão os milagres, na verdade, e outras coisas mais também estão dentro desse pacote. O processo de demitologização é uma tentativa desse método chamado crítico histórico, né? Uma das buscas do crítico histórico. Eu vou pegar aqui um livro que trata sobre isso para mostrar para vocês.
Bom, então aquilo que a gente disse também estava certo, né, irmãos? Não foi Oscar Kuhlmann, que para mim não faz Não, diferença nenhuma. O não, importante é não, o... eu não É, achei aqui agora, deixa, tá lá em cima, tem que pegar a escada, aí já vai, a gente vai perdendo muito tempo com isso. Mas um tipo de busca, né, de entendimento que foi muito usado, esse tipo de ideia, na década de 60, 70. Hoje está bastante em desuso isso. Hoje, esses teólogos já perderam um pouquinho a sua influência, né? Mas eram teólogos existencialistas, né? Então, tinham essa tentativa de buscar aí o método crítico histórico, né? Muito bem, pastor Edson, posso começar? Vocês já fizeram sim, sim, oração, já já oraram? fizemos oração, está Eu estava tudo pronto. esperando o novo link, mas pelo que eu entendo, é o mesmo link da semana passada. Prazer estar com Ah, vocês. Essa classe é, lotadíssima aqui, na verdade. é o Mas mesmo link. é um prazer estar com vocês. Nós demos uma liçãozinha de casa para vocês na última semana, não é verdade? Sim, sim, os alunos já mandaram, muitos alunos mandaram o resumo do Então, tudo bem. capítulo 2. Capítulo 2. Agora nós temos o capítulo 3 do Nisto Cremos. Ele fala a respeito do Pai. O capítulo 4 fala a respeito do Filho, e o capítulo 5 fala em relação ao Espírito Santo. Então, eu gostaria que vocês lessem o capítulo 5 no Nisto Cremos para essa semana, e fizessem o mesmo resumo de uma página, enviassem aí para o pastor Edson, para a equipe, para que eles tenham aí a, a, a forma de ver que vocês gastaram um tempinho lendo. É um capítulo pequeno. Nós vamos, então, hoje entrarmos nesse aspecto realmente relacionado com o Espírito Santo. Nós vimos a questão da Trindade, aprendemos um monte de coisas, né, que são importantíssimas. Hoje nós vamos começar, então, a falar a respeito de quem é o Espírito Santo. E depois nós vamos ter, possivelmente na semana que vem, ou na quinta-feira, mas possivelmente na semana que vem, nós vamos estudar a respeito da obra do Espírito Santo. Em outras palavras, o que o Espírito Santo faz. Então, eu estou separando aqui a questão do Espírito Santo em duas partes. Uma parte é quem é ele, o que eu posso tirar de conclusões da Bíblia de quem é ele, e a segunda parte é o que ele faz, a obra do Espírito Santo, a obra dele no Velho Testamento, na vida de Jesus, no Novo Testamento, na igreja, no crente. Nós vamos avaliar isso e também, se nós tivermos tempo, uma reflexão aí escatológica, né, da presença do Espírito Santo. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a primeira parte disso. Como que eu estou dividindo? Antes de mostrar que o Espírito Santo é Deus, ou a divindade do Espírito Santo, eu vou tentar mostrar para vocês a questão da personalidade do Espírito Santo, que ele é um ser pessoal. É bom que nós entendamos, né, o que significa um ser pessoal. Porque muitas pessoas que creem naquele monoteísmo radical, que há um único Deus, e não conseguem ver as evidências bíblicas daquilo que nós falamos, né? As três pessoas da divindade. Então, naturalmente, essas pessoas dizem: Jesus Cristo não é tão Deus quanto Deus, em algum momento ele foi criado, né, por Deus, como os arianos fazem, e hoje os testemunhos de Jeová, os socianos, e no decorrer da história nós temos sempre alguém que defende esse tipo de posição. E nós temos também aqueles que vão dizer que o Espírito Santo não é um ser pessoal, é uma energia, é uma força, né? É alguma coisa que está ali, mas às vezes é confundida com Deus Pai, às vezes é confundida com o Filho, né? Porque a Bíblia usa, assim, expressões Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Então, algumas pessoas ficam confusas em relação a isso. Então, nós vamos, primeiramente, eu vou compartilhar aqui, nós temos alguns arrazoados a fazer e depois nós vamos buscar. É o Espírito Santo uma energia, uma força, alguma coisa, não é, que
ou ele é realmente um ser pessoal. E eu vou explicar o que eu entendo por ser pessoal também com vocês, o que nós estamos entendendo por ser pessoal. Então, vamos aqui, vou compartilhar com vocês. Aqui está o slide. Então, a personalidade do Espírito Santo, tá bom? Então, essa é a nossa tentativa de buscarmos aqui isso. Quais são as questões fundamentais? Nós vamos tentar ver o que a Bíblia fala em relação ao Espírito Santo. Ele é um ser pessoal, isso quer dizer, tem personalidade. Quando eu falo é um ser pessoal aqui, não é uma pessoa como o ser humano é, não estou dizendo isso. A forma de um ser humano é na forma... Agora, para mim aqui, ser uma pessoa não quer dizer que seja uma pessoa humana, ou que tenha a forma humana. Ele é um ser chamado de pessoal porque ele tem uma personalidade, ou é uma força. Ele é um ser pessoal, é uma força. Então, aqui vem a primeiro entendimento. Nós temos que entender que é verdade que a Bíblia, que o Espírito Santo é descrito através de diversas imagens não pessoais. Não é incomum a Bíblia nós vermos descrições da divindade em forma não pessoal. Por exemplo, Jesus é o cordeiro que tira o pecado, é o leão da tribo de Judá, é a rosa de Salom, é o lírio do vale. Ele, né? Então, são expressões que são usadas em relação a Jesus Cristo que não são realmente atinentes a ele. Né? Ele é o leão da tribo de Judá? Ou ele é a rosa de Saron? Ou ele é o lírio do vale? Então, são expressões que a Bíblia usa. Em relação ao Espírito Santo, também existem essas expressões. E não são necessariamente expressões pessoais. Então, vamos ver algumas delas para que vocês possam, então, acompanhar e entender esse ponto. Então, quando eu falo que o Jesus e o próprio Pai são descritos por essas expressões. Vejam, na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, no hebraico, no grego, pneuma, a palavra espírito, então, ruach, ou pneuma, ela é a mesma palavra para vento, ou para o sopro. Quando é dito que o Deus soprou nas narinas de Adão, o boneco Adão, ruach, ele soprou nas narinas e ele se tornou uma alma vivente. Então, ele é tido, o próprio nome do Espírito Santo, ele tem alguma conotação com vento, com sopro. Ele também é a água. Jesus Cristo diz que ele é a fonte. Jesus diz que ele é a porta. Jesus diz, mas que ele é a fonte é Jesus Cristo e a água é o Espírito. Tanto é que essa questão da água, ela é muito comum no Velho Testamento quando fala a respeito do Espírito, especialmente conectados à chuva. Derramarei, virá a chuva serôdia, a chuva temporânea. Nós vamos estudar isso mais tarde. Mas são expressões que a Bíblia usa para caracterizar o Espírito Santo. Ele também é tido como fogo em Mateus 3,11, também em Apocalipse. Como pomba, na forma de uma pomba, ele pousou sobre Jesus no seu batismo. Ele é o selo, não é verdade? Em Efésios 1,13, é o selo da nossa conversão. Como a chuva, ele é derramado em Joel 2. E ele é representado também pelo óleo, pelo aquele azeite especial, o óleo que banhava, que fazia com que a claridade lá no tabernáculo das lâmpadas, que ficavam acesas. Portanto, existem sim imagens impessoais do Espírito Santo na Bíblia. Não há dúvida nenhuma que sim. O próprio nome do Espírito Santo. E há uma razão para isso, vocês vão entender mais tarde. Agora,
Isso não quer dizer que Jesus Cristo ou o próprio Pai também não passem por esse mesmo tipo de ideia. Eu tenho aqui uma lista enorme de características de personalidade do Espírito Santo. Algumas no Velho Testamento, mas a maioria do Novo Testamento. Vejam que é muito curioso como que a Bíblia descreve a personalidade do Espírito Santo. Personalidade aqui, eu não estou dizendo que ele tem uma forma humana, não é isso. É que tem uma personalidade, tem vontade, ele determina, não é simplesmente uma força, uma energia. Então, vamos aqui, nós não vamos ler todos esses versos, mas temos aqui uma lista enorme delas, e que nos ajudarão a compreender que a Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo não é uma energia, não é um poder, uma força. O Espírito Santo pode ser invocado e chamado. Ezequiel 37, verso 9. O Espírito Santo fala. Olha, quem que fala? Fala, é um ser pessoal que se comunica. O Espírito chama para o ministério. É ele que nos chama. Atos capítulo 13, ele chamou a Paulo e Barnabé para o ministério. Logo em seguida, o mesmo Paulo e Barnabé, no versículo 4, ele envia, ele chama Paulo e Barnabé para o ministério e, em seguida, envia-os à missão. O Espírito Santo proíbe algumas atitudes. O Espírito Santo intercede, aquele verso clássico de Romanos 8,16, que quando nós oramos, o Espírito Santo ele participa inteligibilmente, em outras palavras, com inteligência, ele intercede por nossas orações. Uma força ou um sopro não tem nenhum tipo de relação com isso. O Espírito Santo é que revela o próprio Deus, o próprio conhecimento de Deus. O Espírito Santo examina todas as coisas e conhece todas as coisas. Nesse mesmo contexto, aqui de 1 Coríntios, capítulo, nós temos aqui, ele examina, ele prescruta, ele revela e ele conhece todas as coisas. Esses versos de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10, 11, são muito importantes, porque eles têm ali um conteúdo muito forte em relação ao Espírito Santo. Ele santifica. Em outras palavras, ele nos torna santos. Ele ressuscita dos mortos. Assim como o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dos mortos, ele ressuscitará também os cristãos. O Espírito Santo opera milagres, e nós temos vários desses milagres operados pelo Espírito Santo. Aqui tem 2. O Espírito Santo renova. Em Tito, capítulo 3, versículo 5. Já repetindo, o Espírito Santo sela. Ele é o selo que sela a nossa identidade com o cristianismo ou com Cristo. Mais ainda, o Espírito Santo pode ser insultado. Eu não insulto uma força, uma energia, um poder. Eu posso mentir para o Espírito Santo, que é o caso de Ananias e Safira. Nós vamos ver esse verso com bastante cuidado no decorrer, possivelmente hoje ainda. O Espírito Santo pode ser tentado. Olha só, coisa impressionante. O Espírito Santo pode ser blasfemado. O próprio Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 12, verso 31. O Espírito Santo pode ser resistido. A influência dele pode ser resistida. Não resistais ao poder do Espírito Santo. É a recomendação de Atos. É importante que nós entendamos que o Espírito Santo ama, porque Deus é amor. Então, o Cristo ama, o Pai ama e o Espírito Santo ama. Uma energia, uma força, não amam. Então, olha quantas características nós temos. E vamos continuar. O Espírito Santo tem vontade e decide de acordo com ela. O Espírito Santo tem intenção própria. O Espírito Santo intercede pelos santos. O Espírito Santo pode se comunicar conosco. O Espírito Santo pode ficar entristecido. E é possível pecar, não somente entristecer, mas também pecar contra o Espírito Santo.
Olhem só mais ainda. Agora só no livro de João, tá? Então eu vou pegar o Evangelho de João e nós vamos ver aqui uma lista enorme, né, de características. O Espírito Santo, no livro de João, ele liderou Jesus Cristo, ele lidera, né, ali a condução das situações, ele guia, ele ouve, ele fala, ele proclama ou anuncia, ele glorifica, né? Todas essas ideias estão presentes nos capítulos, né? João 14, 15, 16, quando descrevem o maior sermão de Jesus Cristo em relação ao Espírito Santo, é o João 14, 15 e 16. É um dos grandes sermões de Jesus Cristo. O Espírito Santo ensina e faz lembrar. Ele vai nos ensinar, diz Jesus, e nos fará lembrar. O Espírito Santo habita. O Espírito Santo testifica, ou é testemunha de Jesus Cristo de forma muito clara nesses versos aqui, especialmente no 26. O Espírito Santo convence, um texto conhecido por nós, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo pode ser recebido, conhecido e enviado. O Pai envia, né, o Espírito. Jesus Cristo, né, também envia Jesus Cristo. Portanto, só no Evangelho de João, com quantas características? Então, estas citações específicas da Bíblia não fariam sentido se o Espírito Santo fosse apenas um poder ou uma força não pessoal. Então, até agora, o que nós vimos de forma muito clara? Eu não estou aqui provando ainda que o Espírito Santo é Deus. Vou fazê-lo logo em seguida agora. Mas eu estou deixando bem claro que na Bíblia o Espírito Santo não é uma força, energia, um poder, alguma coisa etérea, né, que, como muita gente diz por aí, especialmente aqueles que não creem na doutrina da divindade e da Trindade. Então, agora nós vamos ver alguns versos que nos ajudam mais a compreendermos essa situação ainda. Voltando aqui a compartilhar com vocês. Então, vejam aqui. Poderia ser dito que Jesus retornou à Galileia no poder do Espírito Santo, se a palavra Espírito fizesse referência apenas a um tipo de poder. O ponto principal desse verso, que é usado por muita gente, né? O Espírito Santo é poder, tá vendo? Ó, a Bíblia fala que ele é poder, mas é no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo não é um poder, é alguém que tem poder. Assim como o Pai tem poder, assim como o Filho tem poder. E as pessoas confundem. Não, tá lá, a Bíblia diz poder. Poder de quem? Do Espírito. Opa, voltar aqui. O ponto principal desse verso é precisamente que o Espírito Santo e seu poder são duas coisas separadas. O Espírito Santo tem poder, mas ele não é um poder. Ele é uma pessoa, um ser pessoal. O mesmo é verdade para a série de textos bíblicos, como, por exemplo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Algumas pessoas, então, confundem. Não, o Espírito Santo é uma virtude. É uma virtude, é uma força, uma energia. Mas vejo novamente aqui. O Espírito Santo, ele aparece distintamente de uma característica dele. Olha outro exemplo aqui de Romanos, capítulo 15, versos 13. Esses são os versos que as pessoas usam para provar que o Espírito Santo, ou para mostrar, para tentar induzir alguns, né, mais incautos a não crerem na personalidade dele. Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito Santo ele é uma virtude. Ele tem virtude, assim como qualquer pessoa tem virtudes. A minha palavra e a minha pregação não constituírem palavras persuasivas de sabedoria humana, como diz Paulo, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não está dizendo aqui que o Espírito Santo é um poder.
Ele está dizendo que o Espírito Santo tem poder, o que é uma coisa muito diferente. Então, vamos aqui só para nós fecharmos essa ideia. O que eu estou querendo dizer com pessoa? Com a expressão pessoa, nós descrevemos, então, características de alguém que tem personalidade. Há uma diferenciação pessoal dentro da existência divina. E isso aqui é muito interessante. E talvez um dos lugares onde apareça isso aqui com mais frequência, né, de forma assim, nós temos vários textos, mas um que é muito emblemático é 2 Coríntios, desculpa, 1 Coríntios capítulo 2. Então, falando a respeito do Espírito ali, naturalmente, né, o Espírito Santo e os outros seres da Trindade. Vamos supor, a própria referência que Jesus Cristo faz à vinda do conselheiro, daquele que vai acompanhá-los, né, do Paracletos, né, aquilo que na maioria das nossas Bíblias traz como aquele que é o conselheiro, né, o consolador, que vai ficar no lugar dele. É Jesus fazendo referência a alguém outro como ele, né, ou como você. Portanto, vejam, claramente o texto bíblico, em vários lugares, em nenhum lugar há confusão, mas percebe-se que há uma forma de Cristo, por exemplo, referir-se ao Espírito Santo como ele, ou como você, indicando que são duas pessoas, e não uma só. Se o Pai é uma pessoa, e o Filho é outra pessoa, e aqui é uma questão de lógica, de racionalidade, o Espírito Santo necessariamente também é uma pessoa. Nós não cremos em biteísmo. Se o Pai é uma pessoa, se o Filho é uma pessoa, naturalmente aqui, né, o Espírito Santo necessariamente é uma pessoa. Quais as conclusões que eu estou chegando aqui? Cada pessoa da divindade é dentro de si Deus. Nós já vimos isso. Há um único Deus. Mas cada pessoa da divindade é unida inseparavelmente com as demais. São coeternas, coiguais, cossemelhantes, né? Desfrutam, né, partilham das mesmas experiências, cada um. Então, cada uma delas, né, das pessoas da divindade, é coeterna. E aqui, naturalmente, não haveria, a Bíblia não fala absolutamente nada de biteísmo. Vejam só aqui, então, algumas comparações que nós encontramos na Bíblia de forma muito interessante. As três pessoas no único Deus possuem uma só vontade e trabalham juntas. Nós já chegamos à conclusão o quê? Que todas as ações da divindade são trinitarianas. Quer dizer, não há uma vontade diferente do Pai, uma vontade diferente do Espírito Santo, ou uma vontade diferente de Jesus. Eles são um, portanto, eles agem como sendo uma mesma vontade e trabalham juntos. No Pai, Deus é por nós. No Filho, é uma comparação aqui. No Filho, Deus é conosco, ele se tornou homem. E no Espírito Santo, ele está em nós. Essas são relações que a Bíblia nos apresenta de forma muito clara. O Pai é o originador da salvação. O Filho é o fundamento da salvação. Ele é chamado de Salvador. E o Espírito Santo prepara para a salvação e nos guia no processo da salvação. Tá? Portanto, aqui comparações. Nós já vimos algumas dessas citações, apenas aqui para deixar mais claro para vocês, né? Vocês já sabem que Ellen White não faz uso da palavra trindade. Ela fala de trio celeste. Então, há três pessoas vivas pertencentes ao trio celeste: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo
era com o Pai eterno, em natureza, caráter e propósito. E olha a continuação dessa citação em outro, né? Aqui é Patriarcas e Profetas, aqui, voltando. Aqui é o próprio texto de Ellen White nos Testemunhos. Ele, Cristo e os discípulos são um em propósito, em mente e caráter, mas não em pessoa, diz ela. Isto é porque Deus e Cristo são um, e naturalmente o Espírito Santo. Olhem o que ela diz também em relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que é tanto uma pessoa quanto o próprio Deus. Portanto, se Deus é uma pessoa, Pai, naturalmente o Espírito Santo também é uma pessoa. Eu vou... Bom, aqui esses textos são... Já vimos, o pecado só poderia ser resistido e vencer por meio da poderosa operação, diz Ellen White, da terceira pessoa da divindade. Não coloca a trindade. Aqui vocês já sabem disso. Olha essa outra. Deveriam os discípulos batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nós já vimos isso também. Por que o ensino bíblico da personalidade do Espírito Santo é importante para a nossa fé? Por quê? Apenas pessoas podem conscientemente escolher e decidir cooperar umas com as outras. Então, se o Espírito Santo fosse uma energia, uma força, uma virtude, como que nós poderíamos cooperar com ela? Ou ela cooperar conosco? Apenas seres pessoais podem amar, confiar e respeitar uns aos outros. Então, quando o Espírito Santo ele não possui ninguém, ele não invade o coração de ninguém, ele bate a porta. Olha isso aqui não é uma situação, é apenas um arrazoado meu aqui para vocês entenderem. Se o Espírito Santo fosse apenas um poder divino, seríamos tentados mais facilmente a torná-lo apenas como uma coisa. É um poder, uma energia. É mais fácil ignorar algo do que uma pessoa. É mais fácil endurecermos nosso coração contra uma força impessoal, já que uma coisa não possui emoções, sentimentos, vontade, interesses pessoais. Certo? Então, são ideias bem claras. Eu acho que eu deixei bem claro aqui para vocês que o Espírito Santo não é uma energia, uma força, uma virtude, algo gasoso, algo, né, que está... Não, é um ser de acordo com a Bíblia pessoal. Nós vamos, então, agora entrarmos numa outra direção. Nós vamos ver agora se o Espírito Santo é Deus na Bíblia. Tá? Se nós comprovamos a divindade do Espírito Santo. Isso é um outro passo. Então, vou mudar aqui o compartilhamento. Então, antes de entrar aqui, há alguma dúvida de vocês? Vocês entenderam essa questão da personalidade do Espírito Santo? Tudo certinho? Posso caminhar? Então, vamos em frente. Não, pastor, eu não entendi uma coisa, desculpa. Então, por favor. Quando o senhor fala que a Ellen G. White ela não citou a Trindade nos escritos. Nos escritos. Obrigada, pastor. Aí depois o senhor fala que ela usou de outra forma. Então, assim, se vem uma pergunta na prova, como que a gente responderia? Sim ou não? Porque o senhor falou que ela não usou. Então, vou deixar bem claro isso, para que não há dúvida. Veja, Ellen White, ela não usa a expressão trindade na Bíblia, nos seus escritos.
Tá? Ela não usa outras expressões. Vejam, ela não usa trindade com o sentido que nós usamos. Vou dar um outro exemplo para vocês. A questão milênio. Ellen White não usa a expressão milênio para referir-se àquilo que nós cremos. Quando ela fala a respeito do milênio, ela usa a expressão 1000 anos. Tá? Ela é bem categórica, porque milênio, na mente dela, era um conceito teológico carregado com certas inflexões heréticas, né, que eram cridas na época, as ideias do amilenismo, do pós-milenismo, e não era isso o que ela cria. Então, ela evita, quando ela vai falar sobre, ela usa a expressão 1000 anos. A mesma coisa em relação à trindade. O termo trindade é um termo carregado. Lembram-se que eu expliquei para vocês que a teologia clássica faz um uso, não é verdade? Na teologia clássica, a expressão trindade, ela é carregada de conceitos que são filosóficos. E essa ideia não é bem aceita pelos nossos pioneiros e muito menos por Ellen White. Mas ela usa expressões muito parecidas. Ela usa o quê? O trio celeste. Ela não falou trindade, né? Trio celeste. E outra, esse problema de trindade em Ellen White só aparece nos livros em português. Porque o tradutor, né, lá, quando foi traduzir, ele olhou trio celeste, opa, é trindade, mais fácil, traduziu por trindade. Só que se nós formos nos originais dela, lá não está trindade, está trio celeste. Então, é melhor traduzir do jeito que ela colocou. Né? Então, esse é o ponto. Então, na prova não vai ter pegadinha desse tipo de coisa, podem ficar tranquilos. Eu só quero que vocês tenham a ideia clara de que Ellen White não usou várias das expressões teológicas que são usadas por aí. Tá bom? Pastor? Sim, pois não. Eu não sei se vai abordar esse assunto, mas eu tenho uma dúvida dentro desse contexto da Trindade. Por que se usa o termo divindade? Porque dá a impressão de que divindade é duas pessoas. E eu já vi na Bíblia um verso, não me recordo onde, que diz que o Espírito do Pai é o Espírito de Cristo. Então, como existe o termo divindade, isso pode levar algumas pessoas a achar que só é Deus Pai e Deus Filho. Mesmo porque Jesus disse que reconheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e teu Filho a quem enviaste. Então, isso gera assim, não que eu tenha dúvida, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Mas muitas pessoas podem ter esse tipo de dúvida, entende? Sim, não há dúvida. Primeira coisa, vamos por partes a tua pergunta. Algumas delas nós vamos responder agora quando nós mostrarmos que o Espírito Santo é Deus na Bíblia. Maravilha. Que até aí você... Agora, divindade não tem nada a ver com biteísmo. Tá. Tá? Você está confundindo. Divindade quer dizer o que nós entendemos ser Deus. Isso é divindade. Ellen White usa o termo divindade. E vocês viram aqui que muitas das vezes para mim, né, usar divindade ou trindade é exatamente a mesma coisa. O que é diferente de biteísmo, de entender que existem dois deuses. É lógico que a Bíblia, em alguns momentos, nós vamos ver a presença de um e o outro, especialmente Jesus Cristo e o Pai. Mas não quer dizer que o Espírito Santo também não estivesse nesse projeto e não fosse Deus. Então, vamos avançar agora? Eu acho que dá para nós já estabelecermos aqui essa coisa. Então, agora eu vou ver na Bíblia versos que nos ajudam a entender que o Espírito Santo é Deus. Tá? Então, vamos lá. Divindade do Espírito Santo. Compartilhando de novo com vocês. Olhem o que diz Ellen White. Vejam, essa citação ela me é muito querida no Mensagens Escolhidas, volume 1. Diz assim: Cristo, o grande mestre, possuía ilimitada variedade de assuntos que escolher.
mas aquele que mais longamente demorava era a dotação do Espírito Santo. Que coisa curiosa. Nós temos vários grandes sermões de Jesus Cristo na Bíblia. Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7. Nós temos o sermão escatológico, Mateus 24, 25. Mas o maior sermão de Jesus Cristo tem que ver com a dotação do Espírito Santo. E aqui e ali, nas palavras de Jesus Cristo, né? João 7, João 5, aqui e ali nós encontramos Jesus Cristo fazendo, né? Mateus capítulo 12, ele falando em relação ao Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, como diz Ellen White, tinha uma variedade de assuntos que ele poderia falar. Mas ele preferia falar o preferido assunto dele era em relação à dotação do Espírito Santo. Lógico que ele falou sobre ele, o Pai, falou sobre, mas, de acordo com Ellen White, há essa preferência, né? Longamente ele se demorava ao falar do Espírito Santo. Então, o entendimento correto da obra do Espírito Santo, do que ele faz por nós, está diretamente ligado à compreensão de quem é o Espírito Santo. Não que nós vamos aqui compreender totalmente a natureza do Espírito Santo. Que nós vamos ver daqui a pouco que é um mistério. A natureza dele. Né? Não dá? Agora, se eu não tenho uma compreensão muito clara de que o Espírito Santo é Deus, da natureza dele, eu não vou compreender a obra dele em mim. Quando eu falar no fruto do Espírito, nos dons do Espírito, que o Espírito conduz a igreja, que o Espírito isso e aquilo, naturalmente eu não vou ter a mesma compreensão. Portanto, é importante que eu tenha uma compreensão clara de quem é o Espírito Santo para depois entender o que ele faz. Senão, não há como. Somente se eu compreender corretamente, então, quem é o Espírito Santo, poderei apreciar o que ele faz e saber recebê-lo devidamente. Agora, por que a questão em relação à divindade do Espírito Santo é tão polêmica? Então, tem alguns pontos, nós temos que ser honestos. Tá? Então, vejam, primeiro, eu vou alencar alguns desses pontos aqui. Tem que ver com a doutrina de Deus, com o próprio Deus. Nós conhecemos tudo a respeito de Deus? A Bíblia fala tudo em relação à natureza de Deus? Não. Então, nós já temos uma limitação a priori aqui. Né? Tem que ver com a doutrina de Deus. Eu não tenho condições, pelas minhas limitações, pela limitação da própria revelação, como nós vimos, como nós, seres humanos, criaturas pecadores, de compreendermos Deus. Segundo ponto, tem que ver com uma questão da verdade. É uma verdade bíblica ou é um ensinamento pagão? Porque algumas pessoas dizem, né? A doutrina da Trindade é um ensinamento pagão que entrou no meio do cristianismo. Ou é uma verdade bíblica? Então, eu tenho que ver, né, se é realmente alguma coisa, né, que foi colocada, né, como outras heresias foram colocadas no seio do cristianismo, e nós temos muitas delas, se é verdade que a Bíblia fala, e nós vamos procurar ver a Bíblia. Tá? Não vamos ficar andando atrás de especulação filosófica. Então, por que é também difícil de compreender? O ensinamento a respeito do Espírito Santo não se apresenta de maneira tão intensa na Bíblia como o ensino sobre Deus, o Pai e Jesus Cristo. Lógico, há uma intensidade maior a respeito do Pai e em relação a Jesus Cristo. Isso aí é fato, não há como nós negarmos. Segundo, o Espírito Santo é menos nítido que Deus o Pai e Jesus Cristo. E eu destaquei aqui, na verdade, mais humilde. Vou interromper aqui para falar um pouquinho a respeito disso. Muita gente
Eu vou repetir esse argumento mais lá na frente de novo, quando falarmos sobre a obra do Espírito Santo. Mas muita gente hoje coloca o Espírito Santo no centro do palco. Tudo é o Espírito, especialmente nessas religiões pentecostais. Colocam como se ele fosse o centro, né, holofotes nele. Na era, né, como eles dizem, na era do Espírito. É Espírito Santo para cá, Espírito Santo para lá, se fala só do Espírito. Mas vejam que a característica do Espírito Santo, como descrita na Bíblia, é de humildade. Humildade é uma virtude cristã e não existe em nenhuma outra religião. As religiões chamadas pagãs, né, ou mesmo no islamismo, no budismo, no brahmanismo, seja lá qual for, não existe a humildade não é uma virtude. Mas o Espírito Santo, ele é um ser humilde, ele é menos evidente do que, lógico que Jesus Cristo é o mais evidente. É lógico que o Pai, né, na relação Deus, ele é evidente, mas o Espírito Santo é menos. E algumas pessoas, por essa característica de humildade do Espírito Santo, eles entendem que o Espírito Santo é uma força, não é do Deus. Além disso, nós já falamos aqui, a palavra espírito, ruar, pneuma, é algo, de algum modo, abstrata, porque está associada com algo não específico, algo não tangível. O próprio Jesus Cristo, quando ele fala a relação ao Espírito Santo, no novo nascimento, lá em São João, no capítulo 3, o que ele diz? O vento, eu sei que ele está ali, eu sei que ele age, mas eu não sei de onde vem nem para onde vai. É algo intangível, né? Só a Dilma é que conseguiu, né, prender o vento, na verdade, de acordo com as brincadeiras que fazem. Parece ser misterioso. Fala Espírito Santo. Portanto, não é associado com algo semelhante. Há figuras bem claras que nós temos. Quando nós falamos de pai, a gente tem uma noção, há uma relação nossa, né, com o pai. Né? Quando falamos de filho, temos uma relação, nós podemos compreender, há uma formação de ideia na nossa mente quando nós falamos de pai, falamos de filho, mas a mesma coisa não ocorre quando nós falamos do Espírito. Outra, estamos lidando com um assunto divino. Portanto, nos encontramos com um mistério divino. Certo? E o quarto ponto aqui é a expressão grega, pneuma, é neutro no grego. Deixa eu tentar explicar isso, porque algumas pessoas valem-se dessa condição da língua grega para falar algumas coisas aí que não são verdade. Vejam, no grego existem o gênero masculino, feminino e a condição do neutro. Alguma coisa, né, alguns associam sem saber, sem ter conhecimento da língua grega como né, deveria se ter, né, pelo menos se a pessoa quer falar, usar essas coisas, deveria ter o conhecimento do grego. É diferente do inglês. No português é fácil, né? Nós temos masculino e feminino, e não tá, é o Espírito Santo, não tem, é masculino na língua portuguesa. Só agora que estou inventando aí uns negócios meio estranhos, naturalmente, né? E essas ideologias de gênero aí são terríveis, né? Querem inventar uma outra língua portuguesa. No inglês, nós temos o masculino, he, nós temos o she, que é feminino,
ele, ela, e tudo aquilo que não tem, né, sexo é it. Então, as coisas são it. Então, algumas pessoas, quando veem que o nome pneuma, a expressão pneuma, em grego, é neutro, ele faz a associação na mente dele pensando que fosse alguma coisa, que o grego é exatamente como o inglês, em que o it, né, o neutro, é para as coisas. Então, é tudo aquilo que não é he ou she, ele ou ela, é it. No grego não é assim. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, estava na minha mesa, está aqui, ó. Achei, um papelzinho aqui. No grego, pra vocês terem ideia, criança tem a expressão criança em grego, uma das, né? Porque existem pelo menos aí umas 4, 5 expressões, alguns dizem até mais, do grego para criança. Tá? Algumas dessas expressões para criança, como tekna, é neutro. Ó, criança ou é homem ou mulher, não é neutro. Mas no grego é. Quer dizer, é uma condição da língua. Então não dá para nós dizer, o Espírito Santo é neutro, então ele não é uma pessoa. Como alguns, já vi gente falando isso. Né? Revelam uma ignorância muito grande em relação à língua grega. Que não tem nada a ver com isso. Tá? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Vamos voltar aqui ao compartilhamento. Então, uma regra bíblica se aplica aqui. Reconhecemos apenas o que a Bíblia diz. E nós não vamos além daquilo que a Bíblia escreve. Então, não vou querer inventar coisa. E aplica-se, naturalmente, Deuteronômio 29, que vocês conhecem muito bem. Tá? Opa, cortei o compartilhamento, não devia ter feito isso. Voltando aqui. Olhem só essa citação de Ellen White. Creio que eu já li alguma coisa para vocês, mas vai aqui de novo, o livro Educação, página 157. A natureza do Espírito Santo na Bíblia é um mistério. E olha o que ela diz: os mistérios da Bíblia, longe de serem um argumento contra ela, acham-se entre as maiores evidências de sua inspiração divina. Se não contivesse outras referências a Deus, que não as que podemos compreender, se pudessem sua grandeza e majestade ser apreendidas pela mente finita, então a Bíblia não teria infalíveis evidências de sua origem divina como tem. É justamente o contrário o argumento, entendeu? Porque a Bíblia tem esses mistérios, se Deus não pode ser compreendido, né, nós não compreendemos Deus na sua totalidade. Isso é uma prova da origem divina da Bíblia. Outra citação, e essa aqui, né, famosíssima do livro Atos Apóstolos, páginas 51 e 52. Na próxima semana vocês vão ler um pouco de Atos Apóstolos, inclusive, essas páginas. Essa semana vocês vão ler aí o capítulo 5, né, do Nisto Cremos, mas semana que vem já vai ter um pouquinho de Ellen White. Diz ela, não é essencial que sejamos capazes de, deixa eu ver aqui, de definir exatamente como seja o Espírito Santo. Não é essencial. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem-se reunir passagens das Escrituras e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja com relação a tais mistérios demasiadamente profundos para o entendimento humano,
O silêncio é o quê? É ouro. Então, qual é a natureza do Espírito Santo? É um mistério. Em relação a esses mistérios, que nós não temos condições de compreender, o silêncio é ouro. Então, devemos entender isso e entender essa limitação nossa. Muito bem, agora nós vamos começar a fazer algumas comparações. E para isso eu pediria a vocês que, por favor, tivessem a Bíblia e o aplicativo, alguma coisa do lado, que eu vou pedir para vocês lerem agora alguns versos para nós caminharmos juntos na compreensão desses textos. Alguém, por favor, abra, deixa Êxodo por enquanto aqui, esse não vamos ler agora, mas alguém, por favor, aí abra a sua Bíblia no Salmo 95, versos 8 e 9, e outro, por favor, abra em Hebreus, no capítulo 3, versículos de 7 a 11. Então, alguém vai ler Salmo 95, 8 e 9, e outra pessoa vai ler Hebreus 3, de 7 a 11. Tá bom? Então, quem tem aí o Salmo, pode ler, por gentileza. Abre o microfone e pode ler. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e não obstante terem visto as minhas obras. Até o 10? Isso. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Muito bem. 11, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, vejam, olha que coisa espetacular aqui. Aqui, aqui o salmista está se referindo? Aqui cita o Senhor, cita o tetragrama, cita aqui o nome de Deus. Deus, aqui se você lê o Salmo, você vai ver que é Deus falando isso. Agora, por favor, alguém leia, então, o texto de Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 11, por favor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vejam, lá em Salmo é o Deus Pai. Quem é aqui em Hebreus, no capítulo 3? Quem é que diz isso? Aqui é o Pai. Aqui no Novo Testamento, em Hebreus, Espírito Santo. O Espírito Santo. Vamos mais uma. Nós vamos ver, existem várias dessas. Eu estou aqui pegando algumas delas para nos ajudar nessas comparações. Agora nós vamos pegar aqui Isaías, capítulo 6. Né? Todos nós sabemos muito bem o que Isaías 6 está dizendo, quem é que está ali, sendo representante. Alguém vai ler Isaías 6, 8 e 9, e alguém mais vai ler Atos, capítulo 28, versículos 25 a 27. Então, por favor, alguém vai ler Isaías primeiro e outra pessoa vai ler Atos. Por favor, leiam, por favor. Eu vou ler, pastor. Leia, Sônia, então. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Interessante, né? Aí, quem é que está falando aí? Lá em Isaías? Para mim é o Deus? Espírito Santo. Para mim é o Não, Espírito Santo.
Não, mas não está escrito Espírito Santo aí, Sônia, tá? Não, mas Então, para aí diz mim o quê? O Senhor disse, o o Senhor. E quando Senhor. aparece essa expressão Senhor, ela está se referindo a Deus, o tetragrama, é o nome de Deus que está sendo usado. Tá, Porque tá. eles não... Vejam, repetindo, todas as vezes que aparece a expressão no Velho Testamento, referindo-se a Deus de Senhor, é uma referência ao tetragrama. Eles não liam o nome de Deus. E no lugar, eles liam Adonai, quer dizer Senhor. Então, no texto, se eu fosse ler realmente em hebraico, está o nome tetragrama, Yahué, ou Jeová. Agora, alguém leia, por favor, Atos no capítulo 25, 28. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhes: Dê ouvidos, ouvireis e não entendereis, vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de Tá que bom. essa salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então, vejam, olha aqui que forma clara, né? Quem é que Paulo diz aí que falou lá ao profeta Isaías? O Espírito Santo. Espírito Santo. Portanto, essa relação é óbvia, não é verdade? Vamos a mais uma, pelo menos mais uma aqui para nós caminharmos. Jeremias, capítulo 31, verso 33, e Hebreus, capítulo 10, 15 a 17. Então, alguém, por favor, leia Jeremias 31, 33, e outra pessoa vai ler Hebreus 10, 15 a 17. Mas esse, eu vou ler, tá? A Pode ler. Evelyn. Sim, Evelyn. Mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porém, Diz o minha Senhor. lei, isso, porém, a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Tudo bem, agora vamos lá em Hebreus. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ok? Então, vejam, é óbvio aqui, né? Não dá para nós entendermos coisa diferente. Nós temos aí textos bíblicos que, né, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que falam claramente sobre a conexão, que o Espírito Santo é Deus. Tá? Mas vamos construindo. Eu vi aqui alguém que colocou alguma coisa aqui, meu nome. Eu não tenho condições, minha gente, me desculpe, de ficar lendo no chat agora. Não tem como. Eu estou dando aula aqui, então eu tenho que manter-me concentrado. Se eu for ficar abrindo o chat, eu vi que alguém, o Caio, se não me engano, alguém se referiu a mim aqui, ou alguém, mas eu não tenho como entrar no chat. Depois nós vamos ter tempo para as perguntas aí. Se ficar alguma dúvida, nós vamos lá. Então, compartilhando de novo aqui, vamos caminhar um passo mais, né? O Espírito Santo é idêntico a Deus agora. Tá, vejam, nós vamos ver que o Espírito Santo é outro conjunto de passagens que vão nos ajudar a compreender isso. Tá? Vamos lá agora. Segundo Samuel, capítulo 23, versos 2 e o verso 3. Quem vai ler, né?
Segundo, você pode ler aí. Nem vou tirar aqui do compartilhamento. Eu leio, pastor. Por favor. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. Verso O 2, versículo. verso 3. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse, o rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus. Uhum. Tá? Então, claramente aí, né, é o Espírito Santo e é Deus. Tá? Eles são idênticos aí. Gênesis capítulo 6, versículo 3, e 1 Pedro 3, verso 20. Alguém leia Gênesis 6, 3, e depois ali, outro leia Pedro, por favor. 1 Pedro. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, agora, 1 Pedro. Mas, muito tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, claramente aí, nós vemos essa relação, certo? Eu acho que não há aqui dúvidas para a gente, né? Que é o Espírito Santo aqui, é Deus. Isaías 63 é muito curioso. Nós encontramos em Isaías 63 a divindade, a trindade. Mas vamos ler aqui só os versos 10 a 14, em comparação ao Deuteronômio 32, 12. Alguém poderia ler, por favor? Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Agora, Deuteronômio 32, verso 12. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então, vejam, quem que estava guiando lá Isaías 63 era o Espírito Santo. Aqui em Deuteronômio, O é Senhor, Deus. Senhor, né? Esse texto aqui, o seguinte, é bastante curioso, nós usamos esses versos, né, quando nós falamos a respeito da reforma de saúde, o templo do Espírito Santo, mas vamos ver aqui, vamos ler com cuidado. 1 Coríntios 3, 16, 17, alguém? Alguém mais? 1 Coríntios 6, verso 19. São textos bem paralelos aí. Não vamos deixar o 2 Coríntios 6, 16 de fora. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Só esse texto já nos daria uma indicação muito clara. Primeiro, que aí diz é santuário de Deus. E depois, quem que habita nesse santuário de Deus? Mas quem que habita no santuário? O santuário é a habitação de Deus. E aí claramente diz que o Espírito Santo é que habita. Né? Então, só aqui o texto de 1 Coríntios 3, 16, 17 já nos fazem um paralelo muito bom. Agora vejam 1 Coríntios 6, 19.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Uhum. Mesmo conceito, né? Lá é o É, templo de Deus, aqui é o templo do Espírito Santo. é. Vejam, né? Então, o Espírito Santo é idêntico a Deus nesses versos. Vamos ao último aqui. 1 Coríntios 12, 11 e 1 Coríntios 12, 28. Uma mesma pessoa pode ler os dois textos que estão no mesmo capítulo, fica fácil de achar. Então, 1 Coríntios 12, 11, depois a mesma pessoa vai ler o 12, 28. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Quem que distribui aqui, então? Individualmente, de acordo com o que ele quer, com a sua vontade, em outras palavras, é quem? O Espírito. O Espírito Santo. Agora o verso 28. 12, 28. Uhum. A um Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm os dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Uhum. Quem é que, no verso 28, é que concede os dons? É o Deus. É Deus. Né? Deus. No 12, 11 é o Espírito Santo, e aqui no 12, 28 é Deus. É Deus. Portanto, vejam que o Espírito Santo é idêntico a Deus nesses versos. E nós não vamos ler todos esses versos aqui, mas aqui é uma tabela, essa tabela aqui é muito mais completa do que ela está aqui. Eu tirei, inclusive, aqui do meio a pessoa de Jesus Cristo, porque as mesmas características apareceriam também em Jesus Cristo. Tá? Então, como aqui nós não estamos dando cristologia, então eu estou só trazendo o Pai e o Filho. O que eu estou comparando aqui? Os atributos de Deus, que são atributos dele, que são atributos, os chamados atributos incomunicáveis. Tá? Por exemplo, amor, gratidão, paciência, tal, são atributos comunicáveis. O ser humano, ele pode partilhar dessa experiência. Agora, existem alguns atributos que são exclusivamente de Deus. E aqui, então, vem eternidade. Vamos pegar só esse aqui, vai? Só para não lermos todos aqui. Eternidade. O Salmo 90, alguém lê, por favor, o Salmo 92, e alguém leia Hebreus, capítulo 9, verso 14. Pode ler aí, quem encontrou o Salmo 2, pode ler. 92. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, claramente, Salmo 90 está falando a respeito do Pai aí, né? O Senhor, que é Deus. Agora, Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo? Então, vejam, aí é Deus vivo, etc, mas o Espírito aí é eterno. Né? Então, vejam, aqui apenas acompanhando, né? Aqui é a listinha. Eternidade, só Deus é eterno. Onisciência, tem o conhecimento de todas as coisas. Onipotência, onipresença. Né? Aqui esses versos, aqui vejam que no Salmo 139, é muito curioso, porque aqui o salmista ele faz intercambiavelmente aqui a relação do Espírito Santo com Deus. Quem que se afastará de Deus? Quem pode se esconder de Deus? Né? E o Espírito Santo, né, mesmo que eu fosse para tal lugar, o Espírito de Deus estaria comigo, me acharia. Então, vejam, presença, ação criadora. O Pai cria. Né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Em Gênesis 1, 2. Né?
nós temos outros textos que falam sobre o Espírito Santo no seu poder criador também. Divindade. Então, aqui nós vamos explorar isso um pouco mais para frente. O próprio uso do nome Senhor. Nós vimos aqui alguns desses aqui, não é verdade? Mas aqui, naturalmente, é Deus. E aqui, quando nós comparamos, nós percebemos que é o Espírito Santo. Tá? Então, na Bíblia, apenas para recapitular, atributos divinos são atribuídos ao Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é onipresente, o Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo revela o futuro, só Deus pode revelar o futuro. O Espírito Santo é santo e bom, só Deus é que pode ser. O Espírito Santo é onipotente ou todo-poderoso, que é a expressão bíblica, né? É ele que dá o novo nascimento, em outras palavras também. Então, essas comparações, elas são muito importantes para a gente. Algumas delas são refletidas aqui. Ó. Olha, Deus, comparando Deus com o Espírito Santo. O Espírito Santo é ativo na criação. Olha o que diz Jó. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Mas já no Novo Testamento, citando aqui, né? Desculpe, Isaías 64 diz: Deus, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós barro e tu olheiro, a todos nós somos obras da tua mão. Então, o Espírito Santo ativo na criação é Deus ativo na criação. Vejam, o Espírito Santo ressuscita dos mortos. Vejam o que diz Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, portanto, aqui é o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, também vivificará os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Então, o Espírito Santo, ele não só ressuscitou a Cristo, mas ele ressuscita a gente. Vai ressuscitar. Mas vejam quem é que ressuscita aqui. Deus ressuscita dos mortos, pois assim como o Pai ressuscita dos mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Quer dizer, a mesma obra aqui, né, do Espírito é atribuída ao Filho e ao Pai. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, vida é um atributo, e ressurreição é um atributo da divindade. Olhem só, o Espírito Santo inspira. Nós conhecemos muito bem esse texto aqui nos estudos bíblicos, né? Aliás, esses dois textos nós usamos muito nos estudos bíblicos, né? Mas, diz Pedro, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas já Paulo, lá em 2 Timóteo, 3,16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Portanto, aqui é o Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, e aqui inspirada por Deus. O Espírito Santo dá vida, o Espírito Santo vivifica, o Espírito Santo renova. Né? Como diz Tito, pela renovação do Espírito Santo. Em Gênesis, em João, é o Pai. Porque o Pai tem vida em si mesmo, assim como deu o Filho ter vida em si mesmo. Tanto, aqui vida é uma condição da divindade. Outra coisa interessante, vejam, o que nós vimos até agora? Nós estamos no caminhar, vocês viram. Nós comparamos citações do Velho Testamento, quem disse isso lá no Velho Testamento, no Novo, é isso, ou mesmo no Velho, comparamos, aí vimos atributos que são iguais, agora vamos ver alguns nomes da divindade que são atribuídos ao Espírito Santo. Então, vamos aí alguns deles, certo? Para nós, que eu estou chamando aqui de títulos ou nomes divinos. Ele é chamado de Senhor, em 2 Coríntios 3,17. É lógico que a maioria das vezes em que a expressão Senhor é usada por Paulo, ele se refere a Cristo, mas aqui ele está falando do Espírito Santo. Nós vamos ver esse texto aqui daqui a pouco, vou deixar de lado. Ele é Deus aqui em Atos.
Ele é chamado de Salvador em Tito 3,5. Ora, esse título não é um título de Jesus Cristo, não é o título de Deus, mas Paulo dá ao Espírito Santo. Ele é a verdade. Ora, quem é a verdade? A verdade é Deus. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade e a vida. Mas também João diz que a verdade se encontra no Espírito e que o Espírito Santo dá a vida. Então, são esses títulos que nós encontramos também em relação ao Espírito Santo. Vamos, então, agora a esse texto que é extremamente importante para entendermos o Espírito Santo como Deus. Aqui é Atos, né, capítulo 5, aqui o caso de Ananias e Safira, é uma história bastante conhecida para a gente. Então, verso 3, né, são declarações de Pedro a Ananias. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? No verso seguinte, ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui é mentir ao Espírito Santo. A mesma coisa é mentir a Deus, porque Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Vejam, conclusão aqui, né? A comparação, a analogia, o paralelismo que é usado aqui por Pedro. Para Pedro, mentir para o Espírito Santo e mentir a Deus são a mesma coisa. Portanto, o Espírito Santo é igual a Deus. Nós já vimos esse texto aqui apenas para que reforçarmos a nossa ideia, aqui num outro aspecto. Nós já lemos esse texto aqui, já comparamos, vocês já leram. Só que aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Lá eu mostrei a vocês que o Espírito Santo, aqui é Deus falando, e aqui é o Espírito Santo, mas eu quero chamar em relação ao princípio de adoração. Porque algumas pessoas dizem, não podemos adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus, a Bíblia não fala na adoração. Jesus Cristo se permitiu ser adorado, Deus é adorado, e o Espírito Santo? Olhem só. Então, a citação de Salmo 95, 6 a 9. Vou ler de novo. Aliás, vocês leram, eu vou ler pela primeira vez. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aqui uma provocação. E como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram e me provocaram a ir. Então aqui é óbvio o que é. Quem que eu devo adorar? O Senhor, Deus. Prostremos, ajoelhemos, porque Ele é Criador. Agora, se eu for em Hebreus, capítulo 9, nós já vimos isso. Esse texto é atribuído a quem? Quem é que está falando? Lá, de acordo com Hebreus 3, lá no Salmo 95. Portanto, concluímos. O Senhor, para quem o salmista nos convida a orar, e é o mesmo que foi testado e tentado pelos israelitas. Portanto, o Espírito Santo, na Bíblia, também é adorado. O Espírito Santo é Deus. Olhem só que nós já falamos isso quando nós falamos a respeito da Trindade, não é? Mostrei lá o Novo Testamento grego para vocês, ali a página, etc, etc. As pessoas conversas ao cristianismo são batizadas no nome, to-onoma, no singular, tom-onoma, do Espírito Santo. E é interessante que diz, batizando-os no nome singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui não diz batizando-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Bíblia, o nome também é uma expressão de caráter do indivíduo. Deus é um, em 3 pessoas. E eu já mostrei para vocês que não há nenhum problema de transmissão do texto bíblico como alegado por algumas pessoas que querem
fazer, né, dizer que esse texto não está no original. Ele está no original e não há nenhuma dúvida nisso. Existem algumas vezes onde as três pessoas da divindade aparecem juntas na Bíblia. Eu disse para vocês lá, né, que mais de 70 vezes na Bíblia, uma ou duas no Velho Testamento, o resto todos no Velho, o Espírito Santo, o Pai e o Filho aparecem exatamente no mesmo contexto, com a separação de, no máximo, 5 versículos bíblicos. Então, pegar 5 versículos bíblicos, aparece o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos mais de 70 vezes que isso acontece. Alguns chegam a dizer 75 vezes. Agora, existem alguns lugares onde realmente estão juntos e não há como dizer diferente. Então, vamos a algumas delas. Eu acho que vocês já têm conhecimento disso, mas aqui aparece didaticamente. Então, repetindo, a fórmula batismal, de Mateus 28, 19, que acabamos de falar sobre ela, a bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, algumas Bíblias é o 13:13, outras é o 13:14, né? Comunhão Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. A ligação aos dons espirituais, nós já vimos isso, aqui é Cristo, aqui é o Espírito Santo, aqui é o Pai, não é verdade? Pedro também menciona o Deus Trino junto, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. E uma das vezes muito, muito bonita é essa aqui, em que todos os seres da divindade estão unidos no processo da salvação. E eu gostaria que alguém lesse, por favor, Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 7. Tito 3, versículos de 4 a 7. Esses versos são muito bonitos. Paulo está descrevendo aqui o processo da salvação, como se dá o processo da salvação, e toda a divindade está envolvida nesse processo. As três pessoas da divindade da Trindade. Quem vai ler, por favor? Mas título 3, do 4 ao 7? Exatamente isso. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pela obra de justiça que houvemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, em que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo esperança da vida eterna. Segundo a esperança da vida eterna. É claramente, né? Acho que tem alguém com o microfone. Paulo, você está com o microfone aberto aí. É interessante aqui. Primeiro é Deus, né, que aparece, ele é chamado de Salvador. Depois vem, pela lavagem e poder do Espírito Santo, o poder regenerador. E depois Jesus Cristo, com a sua graça salvadora. Então, a divindade toda está envolvida no processo da salvação, no processo da redenção. E Paulo deixa isso muito claro aqui nesse texto. Tá? Compartilhando de novo com vocês. Tá? Eu acho que nós já explicamos isso aqui para vocês, 1 João 5,7, que aparentemente tem lá, né, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós não podemos usar esse verso não está no original. Eu já expliquei para vocês sobre isso. Tá? Apenas algumas curiosidades aqui para vocês. Isso aqui é apenas como curiosidade. Em grego, existem duas expressões para outro. O alós e o heteros.
o Espírito Santo, em 14, verso 16, ele é chamado de outro Consolador, alós, e não heteros, um outro diferente. Alós quer dizer outro da mesma espécie. Quer dizer, o outro Consolador que Jesus Cristo deixaria, né, para que ele fosse, então haveria virtude. Né? Eu fico pensando às vezes, né, que vantagem Jesus Cristo está dizendo aqui, que seria muito bom que ele fosse aos céus, e ele vai deixar alguém para ficar no lugar. E os discípulos podem ter perguntado, mas Senhor, que muito bom, eu queria que o Senhor ficasse aqui conosco. Ah, se esse Espírito fosse uma energia, mas não, o próprio Deus vai ficar com ele. E não é outro tipo de Deus, não é heteros, não é outro tipo, é outro da mesma espécie, da mesma categoria, outro Consolador. Então, esse é um verso muito curioso, apenas uma curiosidade para vocês terem ideia. Né? A mesma coisa acontece aqui, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Tá? Muito bom. Eu acho que nós aqui, eu acho que essas considerações aqui eu vou deixar para a próxima. Mas vamos aqui a esse texto que eu acho que é bonito, ele dá a introdução ao assunto que vamos comentar na próxima aula. Diz assim: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo o mesmo descer do céu à vista dos homens. Assim, os habitantes da terra serão levados a decidir-se. O que eu quero dizer com esse verso? Esse texto de Ellen White, que é muito importante, é um texto que está no Grande Conflito, está em várias outras obras dela. Muita gente está preocupado hoje, né, quando nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, as ações do Espírito, com o miraculoso, com o sensacional, com o espetacular, com maravilhas. O texto diz que no final dos tempos, pelo Espírito Santo, maravilhas acompanhariam também o povo de Deus. Assim como lá nos dias da Igreja Cristã Primitiva. Mas e sinais e maravilhas e prodígios, a obra do Espírito Santo não se cinge a isso. Como algumas pessoas hoje, né, têm o Espírito Santo como grande talismã de curar, de fazer isso, de fazer aquilo, né? De fazer brilhar, de sair fogo. Satanás também pode fazer isso. Aquilo que Satanás pode fazer, será que seria a obra exclusiva do Espírito Santo? Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre o que o Espírito Santo faz. Então, eu acho que eu não deixei dúvida sobre vocês hoje sobre dois aspectos. Primeiro, o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele é uma pessoa, não é uma força, uma energia. E segundo, pelas relações que a Bíblia traz, e que são inúmeras, né? Usando comparações, usando atributos, usando nomes, usando vários recursos, os três juntos, todos. E não há como nós dizermos que a Bíblia não fala na divindade do Espírito Santo. Vocês já fizeram cristologia, eu estou aqui omitindo essas informações, porque eu sei que vocês sabem, né? A mesma forma, a mesma coisa acontece com Jesus Cristo. Então, pastor Edson, eu acho que é isso, né? Hoje percorremos aí essa caminhada, e na próxima quinta-feira, então, nós vamos tratar a respeito começar pelo menos, né? A falar sobre a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz.
faz em nós, fez no Velho Testamento, no Novo, em Cristo Jesus, etc. Tudo maravilhoso, né? É estudo bíblico, né? Está dentro da pastor. Bíblia, né? Veja, é exatamente isso, pastor Edson. Eu não fui aqui a nenhum filósofo, não procurei nenhum tipo de explicação em credo ou então. Nós somos a Bíblia. A Bíblia auto se interpreta. Ok, pastor, então ora conosco. Nós agradecemos a todos. Até quinta-feira. Lembre-se que agora temos que ler para quinta-feira o capítulo 5, né? Sobre o Espírito Santo. Pode ler até na terça-feira. Tem uma semana aí para ler, tá? Se quiser ler até. Mas, até terça-feira que vem. É terça-feira que vem. Tá, Vamos orar. Ok. Bondoso Pai, como é gostoso estarmos juntos aqui com esse grupo de irmãos e irmãs, prontos a aprendermos a Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. E nós fomos à Tua Palavra hoje, com dezenas de versos. E vimos, Senhor Deus, como Tu queres a nossa salvação, como Tu está como trindade, como divindade, preocupada com cada um de nós, nos dando condições para sermos salvos. Ajude-nos a crer cada vez mais na Tua Palavra, na inspiração divina, a crermos que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, estão sempre presentes em nossa vida e que nós possamos, Senhor Deus, ter comunhão contigo. Amém. Possamos sempre ser abençoados por essa divindade maravilhosa. Amém. Fique com cada um de nós, os nossos queridos, nos dê uma noite tranquila, um sono reparador, é o que pedimos por Jesus. Amém. 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 Pastor Edson, só confirmando, quinta-feira é o mesmo endereço de Zoom, não é? Sim, o mesmo link. Tá? Mesmo link. Ok. Boa noite para todos, irmãos, até quinta-feira, tá? Boa noite a todos. Boa noite para todos. Boa noite, pastores. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.